Bom, e então, como é que eu monto a cadeia de derivadas para uma situação dessa? É só você olhar assim, ó. Eu tenho aqui uma função de 3 variáveis. E cada uma dessas variáveis é uma função de uma variável. Aí você pode vir aqui e falar o seguinte, olha, eu tenho que o meu z, ele depende do x, ele depende do y, ele depende do z. E tanto o x, quanto o y, quanto o z, todos eles dependem do t. Então, na verdade, o z é um z de t. O z varia de acordo com o t. O z varia de acordo com a variação de uma variável só. Então, você tem que o z é um z de t. E aqui, no caso, então, é a derivada ordinária, né? dz dt. Aí, vamos lá. Quais são os caminhos que me levam para lá? Tem aqui, ó, esse derivada de z em relação a x, né? Seria assim, a derivada de f em relação a x, multiplicado pela derivada de x em relação a t. Mas, eu já peguei, então, eu já fiz esse caminho aqui. Agora, esse outro caminho aqui, eu tenho derivada parcial, ó, derivada de z em relação a y, então vai ser a derivada da função f, né, em relação a y vezes dy dt. Eu fiz daqui para cá, daqui para cá. Depois, derivada de z em relação a z, né? Na verdade, eu estou usando f para não dar essa confusão, né? Então, vai ficar assim, ó, mais a derivada de f em relação a z vezes dz dt. Na verdade, gente, esse negócio aqui não ficou bom, não. Eu não posso colocar z aqui e z aqui também, ó. Eu tenho que chamar isso aqui de uma outra coisa, chamar de w, por exemplo. Porque senão fica dz, dá uma confusão danada. Então, na verdade, eu tenho o seguinte, ó, que o w depende de x, de y e de z. E que o x depende do t, o y depende do t e o z depende do t. Então, quando você vai derivar, aqui no caso vai ser assim, né? Quando você vai derivar w em relação a t, então você tem que fazer todos os caminhos aqui que levam você até o t. Então, olha, e lembra que isso é método de memorização, é para você gravar isso aqui. Então, aqui para você sair do w e chegar até o t, você vai fazer o que? Derivada parcial de w em relação a x, que o w é o f, né? Então, a derivada de f em relação a x, depois vezes a derivada do x em relação a t, que é uma derivada simples, né? De uma função de uma variável. Depois, a derivada do f em relação a y, este k, depois derivada do y em relação a t. E depois derivada do f em relação a z, derivada de z em relação a t. E aí terminou. Esse aqui, ó, eu já coloquei, vamos colocar um w aqui também. Eu coloquei aqui uma situação, vamos arrumar aqui também. A gente colocou aqui então uma situação onde você tem aqui uma função, que isso é uma função de 3 variáveis, e cada variável dessa é uma função de 2 variáveis. E eu quero saber qual é a taxa de variação desse w em relação à variação do r. Então, em relação à variação do r, então eu venho cá e falo assim, olha, o meu w, ele depende do x, ele depende do y, ele depende do z. O meu x depende do r, depende do s. O meu y depende do r, depende do s. E o meu z depende do r, depende do s. Então, você pode ver que a variável de chegada aqui, ó, são duas, né? Eu tenho que depende de r e depende de s. Então, eu digo que esse w, né, lá nos finalmente, ele varia de acordo com a variação de r e de s. Então, ele depende do r e do s. É como dizer o seguinte, que esse w é um fzão de r e s. Ele depende do r e do s, ok? Então, aí agora eu quero saber a derivada do w em relação a r. É só você pegar os raminhos que terminam com r, ó, aqui e aqui. Então, essa árvorezinha ajuda você a lembrar qual vai ser a cadeia. Vai ser daqui para cá, é a derivada parcial. Então, vai ser assim a derivada de f, esse w é o f, né?
a derivada de f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a r. Eu fiz esse caminho daqui até aqui. Então eu vou pegar o outro caminho agora, daqui até aqui. Então vai ficar assim, ó, mais derivada de f em relação a y, vezes derivada de y em relação a r. Ó, esse caminho aqui com r. Eu estou derivando em relação a r. E depois mais a derivada de f em relação a z, vezes a derivada de z, ó, derivada de z em relação a r. Estou derivando em relação a r. Pronto. A derivada em relação a s, que esse wzão depende do r e do s, né? Então a derivada em relação a s, eu vou pegar todos os raminhos que terminam com s. Esses três aqui, ó. E aí vem cá, a derivada vai ser a derivada de f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a s, mais a derivada de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a s, ó, a derivada de f em relação a y, y em relação a s, agora f em relação a z, z em relação a s, mais derivada de f em relação a z, vezes derivada de z em relação a s. Pronto, e aqui estão as derivadas parciais. As duas derivadas parciais de w em relação a r e de w em relação a s, que dá uma cadeia de derivadas. Isso aqui é a regra da cadeia, aquela mesma regra da cadeia que nós tínhamos lá para funções de uma variável, eu tenho aqui para funções de três variáveis intermediárias, né? E duas variáveis, aqui no caso é uma variável no final, e três intermediárias. Aqui, três intermediárias e a função é uma função de uma variável com três intermediárias. Essa aqui é uma função de duas variáveis com três intermediárias também. E aí não importa se eu colocar 4, 5, 6. Se você entender como é que você monta essas árvorezinhas aqui, você consegue montar a cadeia de derivadas. E uma vez você montando a cadeia de derivadas, é só você ir calculando uma por uma. Calcula a derivada em relação a x, x em relação a f, em relação a y, y em relação a r, em relação a z, z em relação a r. Junta tudo. Depois que você juntar tudo, você já tem a expressão da derivada parcial de w em relação a r, por exemplo, né? Nesse caso primeiro aqui. E aí você anota, olha, onde o meu x vale essa expressão aqui, r mais s, por exemplo. O meu y vale seno de r dividido por s. O meu z, por exemplo, vale raiz de r menos s. Sei lá, eu estou inventando aqui. Ou então você substitui. Só que quando você substituir, ele fica bem gigante, né? Mas não precisa substituir, não. Ok? Então, para encontrar derivada por regra da cadeia é assim. Agora, veja, isso aqui vai ser interessante para a gente calcular, por exemplo, derivada de uma função que eu não consigo isolar o y. Eu posso resolver agora um problema lá do primeiro cálculo usando isso aqui. Porque eu poderia ter... Imagine você está diante de uma função que é dada de forma implícita por uma equação. Mas você não consegue isolar o y, por exemplo. Eu não consigo isolar o y. Mas eu quero saber a derivada. Mas como é que você vai saber a derivada se você não sabe isolar o y? Mas não tem jeito? Não. Tem. É isso aqui que a gente vai usar.